O Érix Vital esteve hoje na Câmara Municipal de Cuiabá e constatou o seguinte: vereadores estão sendo ameaçados politicamente e alguns até de morte. É uma baixaria só na Câmara de Cuiabá. Vamos à matéria. O presidente Júlio Pinheiro confirmou para sexta-feira, às 9 horas da manhã, a sessão extraordinária que vai julgar o parecer da Comissão de Ética, que pede a cassação do vereador João Emanuel por suposta quebra de decoro parlamentar. Os vereadores disseram que estão sofrendo ameaças políticas e até pessoais para votar contra a cassação. Pode ser entendido como uma pressão? Eu entendo que pode ser entendido como uma pressão partidária, mas eu não posso dizer que isso é ilegal. Isso está dentro da prerrogativa partidária. Não sou advogado, mas como militante de um partido, eu entendo que o partido tem esse direito. Até porque, dentro da chamada fidelidade partidária, nós temos que entender que o mandato pertence ao partido. Se isso é coerente, não sou eu que vou dizer, a sociedade que vai avaliar. Não, o meu posicionamento ele já ficou muito claro. Como relator, já dei meu voto, que era pela cassação, e mantenho o meu voto. Ou acho vocês que a gente não está sendo ameaçado. Todo dia vem qualquer tipo de ameaça, vem pessoas falar, tem que tomar cuidado. E aí? Infelizmente você está num barco e o barco tem que ir para frente. Ontem mesmo à noite, hoje já comentei aqui, mandaram eu tomar cuidado com a minha vida. Então, se sabe. Agora, é verdade, não é verdade? Estão usando? Eu só vou te responder depois que acontecer alguma coisa. E negaram a existência de um acordão para livrar o social-democrata. Cuiabá todo vai saber a minha opinião e o voto amanhã, certo? Eu lamento o que está acontecendo, de sair divulgando que eu estaria reunindo, que eu estaria mobilizando uma tropa de choque, caracterizar os vereadores como tropa, tá? Eu acho que não pode, nós não podemos tratar o parlamento dessa forma, até porque nós respeitamos muito a imprensa. Olha, eu quero fazer comentários sobre as três falas. A primeira fala do vereador Toninho de Souza. O partido tem direito a isso. Tem direito a coisa nenhuma, Toninho. O partido tem direito de exigir fidelidade partidária. Se o filiado ao partido está descumprindo algo que está no programa e no estatuto do partido. A pergunta que se faz é a seguinte: faz parte do programa e do estatuto do partido, PSD, ensinar como fraudar para se apropriar de recursos da Câmara de Cuiabá? Se isso não faz parte do programa e nem do estatuto, se o partido não manda roubar, não se está descumprindo nada. Me perdoe, essa interpretação não precisa ser advogado. Eu sou jornalista e advogado, mas não precisaria ser advogado. Só pode fechar a questão partidária nesta situação. E tomara que o Toninho não esteja com essa argumentação para justificar que mudou de posição em função de uma pressão partidária. Então precisa ficar bem claro que se mudar de posição é porque quis. Porque a lei não obriga a mudar de posição. Isso aí é porque os partidos no Brasil são capitanias hereditárias. O PSD daqui não é partido coisa nenhuma. É uma capitania hereditária de propriedade do senhor José Geraldo Riva, que impõe ao partido fazer esse absurdo. Mas o Toninho, evidente, tem todas as condições. É jornalista, é inteligente, aliás, é brilhante repórter. É meu amigo pessoal, inclusive, mas ele tem todas as condições de fazer essa avaliação. A vereadora Lueci Ramos, ela é vista como capitã do time do João Emanuel. Ah, amanhã vai saber? Sim, amanhã vai saber definitivamente. Mas todo mundo já sabe que a vereadora Lueci, ela capitaneia um time pela possibilidade de absolver o vereador João Emanuel. E o vereador Ricardo Saad, que teve uma posição digna no Conselho de Ética, ele precisa denunciar quem são esses anunciantes da morte, ou da possibilidade da morte. Se não for conivente com a roubalheira, fica ameaçado na Câmara de Cuiabá. Isso é inaceitável. Isso é
inadmissível no Estado Democrático de Direito. Eu acho que as pessoas têm que fazer o debate elevado. Não é uma questão pessoal contra ou a favor do João Emanuel. É uma questão política. Aquele ato diminui ou não a instituição Câmara Municipal de Cuiabá aos olhos da população. Tanto diminui que ele, João Emanuel, renunciou à presidência. E faria muito bem, e está sendo aconselhado a renunciar também ao mandato. Para que exigir que as pessoas se afundem neste lamaçal que se transformou a Câmara de Cuiabá? Eu acredito que seria melhor para a saúde política do João Emanuel que ele renunciasse. Porque colocado o processo em votação, se ele tiver a condenação por parte dos seus pares, ele só pode ser candidato 8 anos depois do término do mandato. Este mandato, que começou em 2013, ele vai até 2017. Então, 8 anos depois de 2017, ele só poderia ser candidato em 2025. E se ele apresentar a renúncia, ele pode, talvez, se recuperando aos olhos da opinião pública, pleitear novamente uma candidatura, além de evitar, o desgaste daqueles que ele quer expor e quer levar para o fundo do poço, nessa areia movediça da política. É essa política que a população abomina. É por isso que a juventude fica dizendo que não quer participar da política. Não! Tem que participar da política. Tem que entrar na política. Tem que melhorar a política. É na Câmara que se pode mudar os destinos de Cuiabá. Eu pediria, inclusive, a você que é eleitor, porque Jabuti não sobe no pau. Se tem esse vereador lá, é porque alguém colocou ele lá. O João Emanuel, por exemplo, foi o mais votado, o que comprova a velha frase do pensador italiano Norberto Bobbio: o voto, como qualquer mercadoria, pode ser comprado. Tem pessoas que conquistam essa posição por prestígio junto à opinião pública e tem pessoas que conquistam essa posição para reforçar a velha tese do grande pensador italiano Norberto Bobbio. Mas eu quero dizer a você, cidadão, ligue para o seu vereador, fiscalize o seu vereador, veja como vai votar o seu vereador e peça para ele votar como você que votou nele. Se você concorda com tudo isso, pede para ele absolver. Se você discorda de tudo isso que foi feito, pede para ele votar de acordo com o seu interesse. Porque essa democracia aí é a representativa. Ele é o representante do voto que você deu para ele. Portanto, nada mais justo que a população fiscalize o voto do representante. Porque o representado precisa se sentir representado, o que muitas vezes não ocorre. Então vamos acompanhar amanhã a sessão e vamos ver se esses comentários nossos eram ou não pertinentes.